Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Tô aqui bem no meio de São Paulo, aqui, tô em Moema. A gente tá num barzinho aqui e eu resolvi vir gravar uns stories, porque hoje de manhã eu acordei com essa notícia que eu postei pra vocês aí, que o Liam Payne tava aqui no Brasil e veio fazer um show em Goiânia, um aniversário de 15 anos. Até uma amiga minha, Amanda, tava no show, postou algumas coisas, no show não, né, no aniversário. E foi muito legal, e isso é uma coisa que tá repercutindo, assim, no Brasil inteiro. Até tá sendo mais falado que a festa da Anitta, né, que teve esse fim de semana. E pra quem não tá entendendo, né, tá falando, nossa, mas quem que é esse, né? O Liam Payne, ele era de uma banda que chama One Direction, que eu particularmente não conheço muito, tá? Eu não conheço, mas todos os adolescentes do mundo sabem quem é. Não só ele, como outros integrantes. E para vocês terem uma ideia, quando eu fiz 15 anos, tinha mais ou menos acho que o Titanic saiu quando eu tinha 13 para 14 anos. Então, para vocês terem ideia, quem é da minha geração vai lembrar o que era o fenômeno ali que foi o Titanic. E quem foi o Leonardo DiCaprio para nossa geração. Então é como se na minha festa de 15 anos eu trouxesse o Leonardo DiCaprio pra minha festa de 15 anos, pra ele ser meu príncipe ali, né? Porque ele não canta, então ele seria meu príncipe ali de 15 anos. Então seria mais ou menos essa analogia pra vocês entenderem quem é o Liam Payne. Por que todo mundo tá falando da festa, né? Que ele veio no Brasil, ninguém sabia que ele vinha pro Brasil. Ele tem tempo que não faz show aqui no Brasil e ele veio pra essa festa pra uma menina de 15 anos aqui de Goiânia. E aí, eu achei incrível, assim, eu achei maravilhoso, né? Os pais realizarem o sonho, porque provavelmente era um sonho, essa questão da festa de 15 anos, né? É o sonho de muitas meninas. E você ter alguém que você admira muito, né? Na minha geração tinha muito aquele negócio de ter o príncipe, né? Assim, então você ter alguém que você admira muito, que você quer muito conhecer na sua festa de 15 anos, isso é maravilhoso. É claro que isso custou alguns milhões de reais, né? Não sei, mas eu creio, sei lá, próximo dos 10 milhões de reais. Mas esse era o tamanho do sonho dela. E os pais puderam realizar. E isso é fantástico. E a minha reflexão foi em cima disso. Qual é o tamanho do seu sonho? Mas mais que isso, vamos um pouquinho mais fundo. Quanto custa o seu sonho? O sonho dela custava alguns milhões de reais. E os pais puderam realizar para ela. Ela é menor de idade. Alguém vai falar, mas nasceu em berço de ouro. Mas, tipo, alguém fez por ela. Gente, lógico que alguém fez por ela. Ela é menor de idade. Mas, tá. Quanto custa o sonho do seu filho? Ou o que você quer para sua vida? Quanto custa? Porque que é muito importante a gente pensar em quanto custa. Porque quando a gente quantifica alguma coisa, isso se torna palpável. O sonho dela era de 10 milhões de reais. Isso deixa de ser sonho para se transformar numa meta. Você precisa conseguir esses 10 milhões de reais em quanto tempo? Mas o meu sonho não é tão grande, meu sonho é pequeno, não interessa. Seja ele pequeno, seja ele grande, seja ele muito grande, se você não quantificar, dificilmente você vai realizar. Porque você não sabe por onde começar e não sabe aonde você tem que chegar. Quantificar seu sonho é importante para que ele seja realizado. Quando você quantifica, você diz para o seu cérebro que para você realizar alguma coisa, você precisa de tanto. A partir desse momento, o seu cérebro ele vai começar a arranjar formas de você realizar aquilo. E aí você dá um jeito. Sabe aquela frase assim, quem quer dá um jeito? É mais ou menos isso. Então, quando você sabe onde você quer chegar, você constrói caminhos para que você chegue até aquele objetivo que você quer. Mas enquanto ele fica no campo abstrato, quando ele fica ali no campo do sonho,
que você não sabe, ah, eu quero uma casa, mas eu não sei nem quanto custa essa casa. Aquilo fica só no campo do sonho. E o campo do sonho, ele é perigoso, sabe por quê? Porque no sonho, no campo do sonho, ele pode ou não realizar. E aí, se ele não realizar, você vai culpar o universo, você vai culpar Deus, você vai falar que foi azar, que você só tem azar nessa vida, porque estava no sonho e você não fez nada para acontecer. Sabe por que é tão difícil a gente parar, ir lá e quantificar e falar assim, não, eu quero um celular, eu preciso de 9 mil reais. Você sabe por que é tão difícil a gente parar e quantificar nossos sonhos? Porque quando a gente quantifica, o nosso cérebro ele fica inquieto. Ele vai estar sempre falando para você precisa de 9 mil reais para comprar um celular. E você vai precisar arrumar formas, porque o seu cérebro fica inquieto. E aí, você não tem mais a desculpa de falar que não deu certo porque o universo não quis, porque Deus não quis, porque eu não tenho sorte. Porque você já quantificou e você de alguma forma sabe como fazer. Você só não fez porque não quis, não teve força de vontade suficiente para correr atrás. Então é mais fácil, é muito mais fácil e muito mais confortável para o nosso cérebro ficar só no campo do sonho. Realizar o sonho demanda muita energia mental, energia física. Então é muito mais confortável para a gente ficar só lá naquele campo. E o nosso cérebro, ele trabalha com a lei do menor esforço, nosso corpo. Então é muito mais confortável para você, né? Você se inquietar e correr atrás é muito pior. E eu vou contar a história para vocês. Eu me lembrei, né, por causa dessa história do Leonardo DiCaprio, que eu falei que eu era muito fã dele. E como é importante a gente quantificar para a gente saber o que a gente precisa fazer para conseguir realizar os nossos sonhos, sejam pequenos, porque eu não considero o meu sonho pequeno, porque o sonho da gente é o sonho da gente. Então, ele é grande, porque é o nosso sonho. O que aconteceu? Quando eu tinha mais ou menos 15 anos, né, não tive minha festa de 15 anos. Minha família era muito humilde, então meu pai perguntou se eu queria uma festa, mas a gente nem tinha condições de fazer, então eu lembro que eu ganhei roupa. Falei, não, eu quero roupas mais novas e tal. E eu, muito fã do Leonardo DiCaprio, com 15 anos, ele fez um filme que chama A Praia. Poucas pessoas assistiram, assim, na minha geração muita gente assistiu, mas essa geração mais nova, poucas pessoas conhecem esse filme. Não vou entrar no detalhe do filme, mas assim, por chamar A Praia, né, ele era um filme que mostrava uma praia paradisíaca. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu sentada no cinema, olhar aquela praia e pensar, o meu pensamento, um dia eu vou num lugar tão bonito quanto esse. Isso foi uma coisa que me marcou muito. E assim, na época do filme, eles não divulgaram onde foi gravado o filme, porque era uma área de preservação, enfim, eles queriam manter lá preservado. E aí, gente, eu não tinha noção de onde era aquilo. No meu sonho eu falava assim, eu quero ir num lugar tão bonito quanto esse. O tempo foi passando e a gente comecei a ter acesso à internet. E um belo dia eu resolvi pesquisar. Coloquei lá no Google o filme A Praia, onde foi gravado. E eu descobri que tinha sido gravado num país que chamava Tailândia. Gente, eu juro pra vocês, eu não tinha nem noção pra que lado ficava a Tailândia. E eu fui lendo sobre aquilo, e eu descobri que ficava na Ásia, eu descobri qual que era a ilha que tinha sido gravado o filme. E aquilo se tornou uma obsessão pra mim. Falei, caramba, eu preciso conhecer esse lugar é maravilhoso. Eu olhava as fotos e eu falava... E aí eu comecei a olhar quais as companhias aéreas que ia pra esse lugar, né? Era lá do outro lado do mundo. E eu comecei a olhar os preços. 15 mil reais as passagens, 20 mil reais. E eu falei, meu Deus do céu, é muito longe, é muito caro e tal. E eu falei, gente... E eu fiquei assim, por um minuto eu fiquei bem desanimada. E aí depois eu comecei a pensar. O que é que eu preciso fazer para eu conseguir esse dinheiro, para eu conseguir ir. Eu quero realizar meu sonho. O que eu preciso fazer? Quanto que eu preciso ter? Então eu sabia que eu precisava juntar ali uns 20 mil reais, 25 mil reais. Falei, então beleza, eu vou
consegui fazer isso. Só que aí, quem se mexe descobre muita coisa. Eu comecei a ler muita coisa sobre viagem. E eu falei, eu vou viabilizar essa viagem. Nós vamos viabilizar essa viagem de alguma forma. Eu vou conseguir fazer essa viagem sem gastar um rim. Porque, gente, pra mim, sinceramente, há alguns anos atrás, 20, 25 mil reais era muito dinheiro mesmo. Era mais dinheiro que eu tinha visto em muito tempo da minha vida. Então era impossível. Para algumas pessoas ia olhar e falar, era impossível. Impossível pra mim não existe no meu vocabulário, gente. Não existe. Eu gosto muito de uma frase que chama assim, ó, que fala assim: não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Eu não queria saber se era possível ou era impossível. Eu queria saber como é que eu ia fazer para conseguir aquilo. E aí eu descobri formas mais baratas de viajar. E resumindo para vocês, o que a gente ia gastar ali de 20 mil reais, 25 mil reais com passagens, nós gastamos. E aí nós conseguimos comprar por cerca de 6 mil reais a minha passagem e a do Roberto. Essa foto que vocês estão vendo aqui sou eu na praia. Não é qualquer praia, The Beach, a praia do filme, aquela que com 15 anos eu olhei e disse, um dia eu vou estar num lugar tão bonito quanto esse. Eu não estava num lugar tão bonito quanto esse, eu estava naquele lugar, como eu digo, onde o Leonardo DiCaprio pisou e respirou. Lá estava eu. Mas quando você começa a conhecer as coisas, quando você começa a aprender, você quer sempre aprender mais. E conhecimento é poder. Conhecimento te traz muita coisa. E aí eu descobri que existiam formas de eu viajar melhor do que eu já estava sabendo naquele momento. Nessa mesma viagem, nós tivemos acesso a pessoas que nos mostraram um caminho que era melhor ainda do que o caminho que a gente tinha trilhado até ali, que a gente tinha desembolsado do nosso bolso. Mais barato? Claro, mais de metade. Mas tinham pessoas que estavam viajando sem pagar quase nada, pagando só as taxas de embarque. Elas estavam no mesmo lugar que a gente. E aquilo atiçou muito a nossa curiosidade. E a gente, lá mesmo, a gente conseguiu realizar um sonho que nem era meu, porque eu nem tinha ousado sonhar um dia ir para esse lugar. Nem sabia da existência desse lugar direito, que eram as Ilhas Maldivas. Mas era um sonho do Beto, que ele achava que ele nunca ia realizar, porque a gente ouvia falar em filmes, em novelas, e sempre era o lugar dos multimilionários. E ele pensava, quem sou eu para um dia ir para as Maldivas? Mas como eu disse para vocês, impossível nunca fez parte do meu vocabulário. Essa aqui sou eu, pleníssima, nas Ilhas Maldivas. Na mesma viagem de que a gente quase não fez porque a gente achava que não teria condições de fazer. E a gente não gastou nem metade do que a gente gastaria pagando as passagens, pagando todo aquele processo, se a gente não descobrisse, se a gente não tivesse conhecimento. E de lá pra cá, nós estamos aprendendo cada vez mais coisas, cada vez mais formas de viajar mais barato. No início era isso, a gente cria estratégias para que a gente pudesse viajar mais e viajar mais barato. Só que depois nós fomos vendo que era mais que isso, porque quando eu economizo, né, numa viagem e eu pago menos e tenho uma qualidade melhor na viagem, veja bem, não é uma economia burra. Eu viajo melhor gastando bem menos do que uma pessoa que não saiba nenhum tipo de estratégia, que não estude sobre milhas aéreas, que é o que nós estamos falando, que hoje é o que eu faço. Eu viajo com milhas aéreas, eu acumulo milhas aéreas e viajo pagando só as taxas de embarque. E aí, às vezes, por exemplo, para São Paulo, você paga R$60, R$70 de taxa de embarque. Então, às vezes, a minha passagem, é do Roberto, sai por R$140, R$120. Às vezes, vai para os Estados Unidos, paga R$700 de taxa de embarque, de executiva, tem que ser de econômica. Então, isso é inteligência, né? É você viajar melhor, gastando menos. Só que aí, o que acontece? Você começa a ter disponível, porque sobra dinheiro,
para gastar em outras áreas. Então, por exemplo, a gente veio para São Paulo, nós viemos para um evento de empreendedorismo, né, que vocês viram, eu postei algumas coisas ontem, foi assim maravilhoso, abriu a nossa mente, explodiu a nossa mente, na verdade. Então, assim, imagina, por exemplo, um casal que veio de Goiânia, né, para esse evento. Foi comprar as passagens aéreas. Essa época do ano já tá mais caro, porque já começa a ser alta temporada. Então eles iam gastar aí, mais ou menos, que a gente deu uma olhada, em torno de R$1.200, R$1.300 pro casal para poder vir para esse mesmo evento. Nós gastamos nada praticamente, porque a gente pagou só as taxas de embarque. E aí o que acontece? As taxas de embarque deram nem R$200. Então vamos falar, a gente já gastaria, porque a gente já vinha nesse evento. Se a gente não tivesse nem com conhecimento, a gente já gastaria esses R$1.200. A gente gastou 200. Então sobraram aí R$1.000. Você tem duas opções, porque quando você tem conhecimento, você tem poder de escolha e liberdade de escolha. Isso é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer na vida de uma pessoa. Você pode economizar esses R$1.000 para uma próxima viagem, ou você pode se dar pequenos luxos com esses R$1.000. Pequenos luxos como nós, que, né, a gente quis ir lá no restaurante do Masterchef lá do Jacan, que eu queria conhecer. Eu sabia que era um restaurante que não era barato, mas eu também sabia que não era nada exorbitantemente assim caro, tipo de um jantar ficar tipo R$3.000, igual tem restaurantes aqui em São Paulo, porque lembra, a gente precisa quantificar pra gente realizar. Então é lógico que eu olhei na internet quanto que custava, eu vi que aquilo cabia no meu orçamento. E quando a gente chegou lá, a gente não olhou para este nada. Pra vocês terem ideia, a lagosta que o Roberto pediu não tinha no cardápio. Foi uma sugestão do chefe, não tinha no cardápio. A gente já sabia que seria mais caro. A gente não ficou assim chateado por causa de gastar o dinheiro. Esse dinheiro era para isso. Não fez diferença pra gente. A gente ia realmente usar esse dinheiro para nos dar ao luxo de curtir alguma experiência que naquele momento a gente tinha escolhido lá no Jacan. Infelizmente, como vocês já sabem, né, a comida não foi das maravilhosas, mas ainda assim, o Roberto não tinha comido lagosta ainda, foi a primeira vez que ele comeu lagosta. A gente nunca tinha comido caviar, não sei nem que tipo de caviar que era, mas era caviar. Eu nunca tinha experimentado caviar. Eu agora posso dizer que eu já comi caviar e que gostei, achei gostoso, bem gostoso. Quantas pessoas vocês conhecem que já comeram caviar? Isso é o que conhecimento proporciona para você, proporciona experiências, proporciona momentos para você e a sua família. Por mais que a comida não tenha sido lá essas coisas, para sempre vai ficar na nossa memória que foi lá que ele comeu a primeira vez lagosta e nós experimentamos pela primeira vez caviar. E melhor, sem olhar o cardápio quanto que ia custar, porque a gente sabia que a gente tinha condições de pagar, não importa o preço que viesse. Falei tudo isso para vocês, para dizer realmente, para vocês sonharem. E que sonhar é maravilhoso, mas muito mais maravilhoso que sonhar é realizar. Então, quantifiquem o sonho de vocês. Eu vou deixar uma pergunta, que foi a pergunta que eu comecei esse vídeo. Depois de tudo que eu falei aqui para vocês, eu quero que vocês se perguntem: quanto custa o meu sonho? Sonhos mudam, tá? Eles vão ficando maiores. Mas quanto custa o meu sonho nesse momento? Não precisa me responder, não. Vocês podem só pensar aí na casa de vocês e tracem metas para realizar o sonho de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir e vocês vão entender como é maravilhoso realizar sonhos.